Olá, escritor e escritora. Na aula de hoje, eu vou te mostrar o exato passo a passo para você escrever e publicar um livro de sucesso. O mesmo método que eu utilizo para escrever meus livros e que nós ensinamos aqui na Mentoria MPL, onde já lançamos mais de 100 autores no Brasil e fora do Brasil. Já lançamos em praticamente todos os estados do Brasil, Estados Unidos, Portugal. Estamos fazendo agora também um lançamento em Londres e estamos expandindo a cada dia mais. O método é simples e objetivo e fácil de replicar. Primeiro passo para você escrever e publicar um livro é você organizar as ideias. Você precisa pegar todo o material que você já tem e organizar, estruturar, definindo títulos, capítulos, para você ter um ponto de partida, você ter aonde começar. Esses primeiros passos, esses primeiros movimentos, eles não precisam ser perfeitos, eles precisam apenas existir. E eu vou te mostrar agora na prática como que você pode dar esses primeiros passos. Vamos analisar duas situações: se você vai escrever do zero ou talvez você já tenha começado a escrever. Independente de qual fase, de qual momento atual você esteja no seu livro, você vai precisar em algum momento organizar e deixar tudo pronto para posteriormente seguir para revisão, diagramação, produção da capa e assim sucessivamente. E nós também temos aulas falando sobre como diagramar, capa, registro, todo o passo a passo que precisa. Mas nesse vídeo e nessa aula eu quero que você aprenda os primeiros passos, como você já pode iniciar com uma estrutura organizada. Isso vai facilitar todo o processo do seu livro. Eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador para poder te passar algumas observações. Vamos lá? Bom, esse aqui é um IA, ChatGPT, acredito que seja do conhecimento de todos. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui essa imagem aqui da câmera. Então vamos lá, pessoal. O que é o primeiro passo? Nós vamos utilizar inteligência artificial nesse primeiro momento para te ajudar a organizar. Lembrando, eu sempre falo para os autores o seguinte: se você der um comando aqui para a inteligência artificial para que ela escreva todo o seu livro, consequentemente ela vai escrever. Porém, o livro não vai ter a sua essência. O livro vai ter a essência da inteligência artificial. E pessoas se conectam com pessoas. Então, o primeiro passo é: nós vamos utilizar da ferramenta de inteligência artificial para acelerar o processo. Eu até faço uma analogia assim bem simples, vou levar apenas um minuto para te falar sobre isso, de quando eu tinha uma construtora. Há muitos anos atrás, quando iria mexer em uma massa, um concreto, um cimento, para assentar um tijolo, para bater uma laje, era feito na enxada, na mão mesmo. Tinha que ter várias pessoas, vários homens ali, várias mãos de obras para fazer uma casa. Por quê? Porque todo o processo tinha que ser feito na mão. As coisas foram evoluindo e surgiu a betorneira. Já reduziu um pouco a mão de obra e facilitou um pouco mais o serviço. Depois veio o concreto usinado. E hoje temos aí até casas praticamente prontas, já que já vem. Aqui no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos tem bastante. A casa já vem praticamente pronta. Então o processo ele vai evoluindo. Foi apenas um exemplo, uma analogia. Aqui no livro a mesma coisa. Você não precisa escrever detalhe por detalhe. Você pode utilizar da inteligência artificial para que ela te auxilie, mas é de extrema importância que você coloque bastante da sua essência. Bom, tem duas formas de nós iniciarmos esse processo. Pode ser através de textos e pode ser através de áudios, vídeos, podcasts, palestras. Depende de qual momento está. Digamos que você já iniciou o seu livro e que você deseja apenas organizar. Você vai dar um comando simples. Você vai vir aqui, vai pedir chat, organize o meu livro com 12 capítulos e escreva a apresentação
o prólogo, o sumário, a introdução e o epílogo separados dos capítulos. Com base no documento selecionado. E você vai vir aqui e vai clicar nesse clipezinho e vai adicionar um documento, se o seu livro já estiver pronto. Eu não vou usar esse exemplo agora, que eu quero te mostrar ainda uma outra situação. Digamos que você vai escrever o seu livro do zero. Aí você vai vir aqui, vai dar o mesmo comando, porém mudando algumas coisas. Crie uma estrutura para o meu livro com 12 capítulos com base nos textos a seguir. Qualquer uma das duas opções, a IA vai te ajudar, vai te auxiliar. Aqui nesse processo, esse aqui é um corretor que é muito interessante para a revisão do seu livro, Language Tool, vou falar dele depois. Ele é muito bom. Você consegue aqui fazer uma extensão pelo Google Chrome e corrigir erros ortográficos no Word, Google Drive, até no WhatsApp, você consegue fazer essas correções. Bom, dando continuidade, você agora precisa adicionar aqui os textos falando sobre o seu livro. Tudo que você deseja adicionar no seu livro. Esses primeiros textos eles não precisam ser perfeitos, eles precisam apenas existir. Alguns autores eles têm mais facilidade de gravar áudios, outros preferem escrever em um caderno e posteriormente digitar no computador, outros já têm mais facilidade de digitar. Se você tem facilidade de digitar, você vai falar aqui, quero escrever sobre. E aí você vai digitar tudo o que você quer falar no seu livro. Não precisa ser perfeito. Aqui é só o primeiro passo para estruturar. Se você consegue gravar, tem facilidade de gravar, você pode gravar um áudio no seu WhatsApp mesmo, normal, contando normal ali o que você deseja. E aí tem uma ferramenta chamada TurboScript. Temos várias ferramentas que utilizam esse processo de transcrição. Por que eu estou falando da TurboScript? Porque a TurboScript ela tem 3 transcrições diárias gratuitas. Então você pode vir aqui, clicar em transcrever arquivos, procurar. Eu já deixei aqui um áudio pré-gravado. Eu vou adicionar aqui e vou pedir para ele transcrever. Muito bem. Enquanto ele faz esse processo de transcrição, a gente vai vir aqui no Google, vai clicar aqui no Drive e vamos abrir um novo documento. Vamos abrir aqui um novo documento. Isso. Muito bem. Vamos colocar aqui estrutura do livro. Vamos adicionar aqui. Ok. Estrutura do livro. Ok. Muito bem. Vamos ver se já transcreveu. Muito bem, já transcreveu. Você pode vir aqui e copiar, mesmo com esses minutos aqui, não tem problema. Dá um Ctrl C e você vai vir aqui e dá um Ctrl V. Esse áudio é o que você gravou. Grave um áudio assim bem resumido, só para a aula mesmo. Mas aqui você pode gravar assim, o máximo de informações possíveis. Quanto mais informações você colocar nesse primeiro comando, melhor vai ficar a estrutura do seu livro. E note que aqui ele já começou a criar uma estrutura com base naquilo que eu adicionei. Apresentação, prólogo, sumário, os capítulos, introdução, capítulo 1, capítulo 2. E aqui você vai analisar, você vai vir aqui e vai ler. Olha a apresentação. Este livro é sobre cair, levantar e vencer. Não tem romance, não tem milagre barato. Você vai ler toda a apresentação e você vai ver. Está condizente com o que você deseja escrever? Está condizente com o que você quer adicionar no seu livro?
Você vai observar os capítulos. O dia que tudo desabou, a dívida que me acordou para a vida, o silêncio da vergonha. O que que eu gravei aqui no áudio? Eu falei que eu queria contar uma história de superação de quando eu perdi minha empresa, fiquei devendo quase 500 mil reais e eu consegui me reerguer através do livro. E que hoje eu sou autor de 11 livros e já lancei mais de 100 autores. E ele criou essa apresentação. Lembrando que eu coloquei que o áudio foi bem curtinho, então você vê aqui que tem pouco texto. Você vai copiar toda essa parte, vai copiar e colar e adicionar dentro do seu arquivo aqui, da estrutura do seu livro. Agora, como que você vai fazer? Se você já tiver um título para o seu livro, você vai adicionar aqui o título ou a ideia de título que você já tem. Se você não tem, você vai pedir ao chat, crie 10 opções de títulos com potencial de se tornar best-seller. 10 opções de títulos com potencial de se tornar best-seller. Isso aí. E ele vai criar aqui. Eu coloquei 10, né? Você pode pôr 5, pode pôr 20. Agora vamos analisar aqui os títulos. 500 mil razões para recomeçar. Eu já gostei desse aqui logo de cara. Autor improvável. Vou colocar esse aqui. 500 mil razões para começar. Então vamos adicionar aqui ele como título do nosso livro. Lembrando, pessoal, que o objetivo aqui da IA é te ajudar a ter ideias, não é para ela escrever todo o livro para você. O objetivo não é este. O objetivo aqui é você ter ideias, você romper às vezes o bloqueio criativo, que às vezes você não sabe como começar ou o que você quer escrever. E aí, depois que você tem aqui um ponto de partida, você vai vir aqui em capítulos, vai estar aqui, ó, capítulo 1 da estrutura. O dia em que tudo desabou. Se for um livro contando a sua história, não tem como você errar, porque você já conhece a sua própria história. Então, você vai simplesmente vir aqui e vai complementar aquilo que você deseja. Como que geralmente eu auxilio para os autores fazerem? Se você estiver utilizando o processo de gravação de áudios, você pode criar um grupo no WhatsApp e você coloca lá áudios capítulo 1. E aí você grava tudo o que você deseja. Você grava tudo o que você deseja para o capítulo 1, igual aqui, ó, o dia que tudo desabou, a queda da empresa, o impacto emocional e choque da realidade. Se eu fosse gravar esse áudio, eu ia contar como que eu quebrei, como que foi o processo lá na pandemia, tudo que aconteceu. E aí você vai repetir o processo. Você vai vir aqui no TurboScribe e você vai baixar o seu áudio e clicar em transcrever. Existem outras ferramentas também e tem a própria TurboScribe aqui que você pode pagar ela e ter um acesso ilimitado, caso você queira. Depois que você transcrever, você vai adicionar esse texto aqui novamente e você vai voltar lá para a IA, para IA escrever para você. Digamos que você está sem ideias, não sabe por onde começar, você pode vir aqui, escreva o capítulo 1. E a IA vai escrever para você aqui o capítulo 1. Só que o que é interessante para você? Não é interessante você pedir que ela faça todo o livro. É importante você vir aqui, analisar o contexto do que ela escreveu e você adicionar a sua essência, você corrigir, você utilizar isso daqui apenas como um ponto de partida. Sempre lembrando que aqui é para te auxiliar no processo. E assim sucessivamente em todo o seu livro. Assim você vai conseguir montar uma estrutura, começar a escrever de forma organizada, certo? Você vai conseguir escrever de forma organizada, você vai conseguir escrever todos os capítulos. Para você ter uma noção aqui de páginas, é interessante que seu livro tenha aqui no Word pelo menos 60 a 70 páginas. Por quê? Quando você for diagramar, essa quantidade ela vai subir
consideravelmente. Provavelmente ela vai para 140, 150, dependendo do tamanho e do formato da diagramação. Bom, essa aula é basicamente isso. O objetivo aqui é te mostrar como dar os primeiros passos, como que você vai organizar o seu livro. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Então, só frisando, o objetivo aqui é os primeiros passos. É para você que quer escrever e não sabe como começar. Então, você já tem agora um meio para você dar um ponto de partida. Você já sabe agora como você pode estruturar e como que você pode organizar o seu livro. Independente se você já tem um arquivo pronto ou se você vai iniciar do zero. Se você já tem um arquivo pronto e precisar apenas de revisão, você pode baixar o Language Tool, basta pesquisar no Google Language Tool, ele é um corretor que vai te auxiliar, uma inteligência artificial que vai te auxiliar na correção, ou você pode pedir 2 ou 3 pessoas da sua confiança para ler o livro junto com você. Por quê? Essas pessoas serão sinceras e vão te falar o que está bom e o que está ruim. Lembrando que sempre o ideal, independente se você vai fechar aqui conosco ou não, o ideal é sempre você ter profissionais de qualidade. Por quê? Para você criar esse processo do início ao fim, o ideal é que você tenha ali pessoas profissionais que já estão acostumados a te auxiliar, para te auxiliar, tirar dúvidas, construir com você toda uma história profissional. Porém, se você nesse momento não tiver recursos para contratar uma equipe profissional, se você seguir o exato passo a passo das aulas, você consegue publicar o seu livro, você consegue escrever e publicar o seu livro. O meu primeiro livro, eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha nada para poder é, não tinha recursos nenhum e ainda estava devendo. E eu consegui escrever e publicar o meu primeiro livro. Então, assim, não, a questão do dinheiro não é um empecilho. Agora, se você tiver condições, se no seu momento você puder, pelo menos em algumas etapas, contratar um profissional, se você puder contratar um profissional para revisar, se você puder contratar um diagramador profissional, um capista profissional, vai fazer toda a diferença. Porque a menos que você seja um capista, um diagramador profissional, você consegue fazer, mas um profissional que já lançou centenas de livros, ele vai fazer infinitamente melhor. Tá falado? Espero que essa aula possa ter ajudado você e eu já quero te deixar um convite. Eu vou fazer um workshop onde eu vou falar como eu ganhei meus primeiros 100 mil começando do absoluto zero, como eu faturei através dos livros, começando escrevendo um livro, depois avançando, ensinando outras pessoas, fazendo mentorias, cursos, network, como você pode escrever e publicar o seu livro, o passo a passo completo. O workshop vai estar imperdível. Nós vamos falar sobre criação, sobre diagramação, capa, tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e caso você desejar, você também pode estar falando aqui conosco através dos nossos contatos aqui pelo WhatsApp, por e-mail, da maneira que achar melhor. Tá joia? Abraço. Quero te ver em breve com a publicação do seu livro.